Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo webinar dessa sequência de apresentações que estamos executando ao longo desse mês, em comemoração ao GIS-Day, que o dia oficial dele é dia 20 de novembro, próxima quarta-feira, né? E o tema de hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de PDI, em cima aí do software do PCI, tá? Envolvendo aí os três principais eixos: ortorretificação, fusão e automatização. Tá? Eu sou José Augusto, eu trabalho com geotecnologia já desde 2000 até então, vai fazer uns 13 anos, e a minha área de formação é computação, e tanto na minha graduação como na minha pós, eu fui direcionando os meus estudos da computação para essa área das geotecnologias. Hoje eu cuido da parte acadêmica, sistema LabGIS, faço parte também da execução de boa parte aqui dos nossos cursos, talvez alguns já estejam a par. A gente oferece cursos aí externos para o público externo, e principalmente nesse tema aí que envolve sensoriamento remoto, tá? Então eu e o Douglas Fraga, Tritec. O Douglas, ele é oceanógrafo, graduado pela nossa instituição aqui, o ERJ, e tem mestrado também em engenharia civil, com ênfase em oceanografia e por satélite radar SAR pela COP. Tá? Trabalha na Tritec desde 2006, com a parte de desenvolvimento de projetos e mapeamentos e treinamentos. Então nós dois aqui vamos apresentar o conteúdo. Eu vou fazer a parte expositiva, o Douglas vai fazer a execução prática dentro do software aí logo após. Aproveitando esse iniciozinho aqui para dar alguns avisos, essa nossa apresentação aqui ela já está disponível nesse primeiro link. Eu cheguei a passar o link via chat aí algumas vezes, e também o vídeo dessa apresentação estará em breve no nosso canal no YouTube. Eu volto nesses links aí um pouquinho mais à frente. Ok? Lembrando que vocês podem fazer perguntas via chat, tá? Nós, na parte final, os 10 minutos finais, nós vamos abrir aí para as suas questões. Então, fiquem à vontade a qualquer momento nessa areazinha a nossa plataforma web aqui de transmissão. Você tem uma área chamada chat ali você pode botar perguntas, elas vão aparecer aqui na nossa lista, tá? A gente vai responder na parte final. E antes da gente começar, eu queria ver um pouquinho o perfil do nosso público hoje presente. Eu vou lançar essa pergunta online, vai aparecer na tela de vocês. Está aparecendo aí, por favor, respondam, é só marcar uma das opções e confirmar. Já eu vou compartilhar o resultado com vocês também. Dá alguns segundos aí para o pessoal responder. A gente vê o perfil do nosso público. A gente espera um público bastante misto. A geotecnologias é uma área multidisciplinar, né? Isso também se reflete no público aqui que participa de nossas atividades. Até para que vocês também tenham noção aí do público que está presente. Mais alguns segundinhos só para o pessoal responder. Compartilhando o resultado. Então nós temos aí 37% da geografia, outros 37% das engenharias. O pessoal que marcou outra área, por favor, coloca no chat qual é essa área, só para a gente ter uma noção. Aí eu falo aqui. Coloca no chat, a gentileza, as áreas: ecologia, oceanógrafo, ciência da computação, geoprocessamento, agrimensura, tecnologia em geoprocessamento, gestão ambiental, ciências ambientais. Eu só estou lendo aqui a lista só.
Tecnologia de informação, sensoramento remoto e geoprocessamento, enfim, uma área bastante vasta. Bastante vasta, né? Matemática e ciências da Terra, gestão ambiental, geofísica também. Legal, um público bastante misto aí. Engenharia sanitária e ambiental, física também, administração. Legal. Vamos lá. Dando sequência aqui. Então, vou falar do primeiro tópico, fusão de bandas. Fusão, a gente está habituado a trabalhar com produtos de fusão. Só que a gente não tem ideia disso. Exemplo que eu sempre dou aí é o Google Earth. Quando a gente abre lá o Google Maps, o Google Earth, a gente vê aquela base que ele tem, imagens. Quando a gente vai nos grandes centros urbanos, ele tem ali imagens com resolução, em geral, de meio metro com meio metro de lado de célula, de pixel, né? Aquela imagem é fruto de uma fusão já, tá? Então, é comum que muitos dados, imagens que a gente trabalha, ela já passou por esse processo de fusão. E o grande objetivo desse processo aqui é você criar um novo produto, uma nova imagem ou novas imagens derivadas aí de imagens, como é que eu posso dizer, primárias, tá? Onde o grande objetivo é que você misture propriedades dessas imagens primárias que você usa aí como input, tá? Então você pode fazer o processo de fusão tanto em imagens de sensores remotos orbitais, como também suborbitais, mais conhecidos aí como aerotransportados, tá? E uma das aplicações mais comuns é exatamente essa que o Google Maps, aí, o Google Earth faz, que é você pegar um sensor multiespectral, aquele que gera várias bandas, né? Se for um multiespectral óptico, ele costuma gerar a banda do vermelho, azul, verde e do infravermelho próximo. Então você pega essas bandas, tá? E mistura com uma outra imagem, que é uma imagem de um sensor pancromático. Quem não está familiarizado com esses termos, o sensor pancromático, ele geralmente tem o menor tamanho de pixel, ou seja, ele tem uma resolução espacial melhor. Entretanto, eu não consigo olhar pedaços do meu espectro de REM, radiação eletromagnética, separado, né? Isso atrapalha algumas análises, alguns estudos. O pancromático ele gera uma espécie de imagem preto e branco, né? E o multiespectral eu gero várias imagens, tá? De várias fatias da minha frequência de radiação, permitindo assim estudos mais detalhados sobre quais são os alvos que eu tenho ali, por exemplo, estudos de uso do solo, cobertura vegetal, etc. Só que esse multiespectral ele ganha nesse fatiamento, tá? Em gerar mais imagens, porém ele perde na minha resolução espacial, ou seja, o tamanho de pixel dele é maior. Tá? Então, enquanto o pancromático tem uma melhor resolução espacial, o multiespectral ele tem uma melhor resolução espectral, a gente chama assim tecnicamente. Tá. E aí você faz uma mistura desses dois produtos aí, do multiespectral e do PAN, para que você gere. Deixa eu mostrar aqui, tem um exemplozinho, no próximo slide já, imagenzinha. Eu tenho em cima ali um multiespectral que eu consigo fazer imagens coloridas. Embaixo eu tenho um pancromático. Observe que na imagem preto e branco, que é fruto do meu pancromático, eu tenho um maior nível de detalhes, porque a resolução espacial é melhor, né? O tamanho do pixel é menor. E aí eu crio uma fusão entre eles, gerando uma imagem composta, eu mantenho a composição, porém aí com uma resolução espacial da multiespectral. Ou seja, eu misturo aí um pouco a melhor resolução espectral de um com a melhor resolução espacial de outro. Tem um segundo exemplo aqui. É na mesma ideia. Segundo exemplo.
Tá? Então tem a preto e branco que é PAN, colorida que é da Multi. Terceiro exemplo. Observe que essa composição que estamos vendo aí não é a composição do visível, ou seja, não são as cores que a gente enxerga a olho nu. A gente está trabalhando também aí com outras faixas de radiação que a gente não vê a olho nu. Mais outra só para ilustrar. E não só posso misturar, porque assim, o uso mais clássico é exatamente esse que eu dei aqui. Você misturar o multiespectral com o pancromático, tá? E normalmente esse multiespectral, esse pancromático, ele é do mesmo satélite. O satélite ele tem essas duas câmeras, né? E a gente trabalha com elas aí. Grande parte dos sensores ópticos que temos hoje no mercado, você tem esses dois sensores embarcados no mesmo satélite aí, tá? No caso aí, sensores orbitais. E esse é o grande uso da fusão que eu vejo hoje. Entretanto, também é possível e também pode ser interessante você misturar produtos de sensores remotos totalmente distintos. Como, por exemplo, aqui em cima eu tenho ali o Spot, que é um sensor óptico, tá? Desses mais tradicionais que a gente encontra aí. Eu tenho dois relacionados também à parte de radar. Ok? Então eu tenho ali o RadarSat e o Pulsar, são dois exemplos de produtos gerados por sensoramento remoto radar, que é uma outra tecnologia, tem algumas outras aplicações aí. E eu estou gerando, nesse artigo que está citado ao pé desse slide, eu tenho como eu posso dizer, uma avaliação de vários métodos de fusão. Tá? Então eu tenho aí avaliação usando vários métodos, que ele está chamando aí de HPF, PCA, IHS, etc. Né? São várias técnicas aí para você executar fusão. Ele está fazendo a fusão aí de um óptico com radar. Isso também é possível. Isso também pode ser um produto interessante aí para algumas aplicações. Tá? Então, entre as técnicas que nós temos aí, o principal foco de você trabalhar com fusão é aumentar a resolução espacial dos nossos produtos aí, misturando o multiespectral com pancromático, por exemplo. Eu posso fazer outras misturas também, tá? E no caso de eu fazer uma fusão entre óptico e radar, um dos principais objetivos aí é você melhorar a diferenciação da resposta radiométrica dos seus alvos na superfície. Então, quando eu pego um produto de um sensor óptico e um produto de um sensor radar, eu estou trabalhando com faixas de frequência de radiação totalmente distintas. Tá? Que os meus alvos assumem respostas distintas, etc. Então, quando eu faço a fusão desses dois produtos, tá? Eu posso ter aí um aumento de melhoria para diferenciar radiometricamente os nossos alvos. Tá? Então, eu posso, assim, por exemplo, melhorar um processo classificatório, tá? Eu posso melhorar alguma espécie de análise, algum índice que eu crie, enfim, os meus produtos finais. Nós temos hoje um certo conjunto de técnicas à disposição. Tem alguns softwares que assim implementam técnica ABC, tem outros softwares que têm a técnica ACDE, a outra BCF, enfim. Mas uma coisa que eu sinto falta, principalmente quem aplica a fusão, é essa percepção, poxa, mas qual é o melhor método para o meu produto final? Normalmente a gente usa aquele filtro que tem disponível naquele software que a gente usa. Tá? Mas uma discussão importante aí qual é o melhor método para aquele tipo de imagem que eu estou dando como entrada e que tipo de produto que eu quero construir. Aquele artigo no slide anterior, só voltando aqui, ele faz exatamente essa avaliação específica aí para análise
de cobertura vegetal e agricultura, fazendo fusão entre sensor óptico e radar. Eu acho que faltam trabalhos assim para a gente poder avaliar mais assertivamente qual seria o melhor produto a ser construído, que obviamente passa diretamente pelo método, pelo tipo de fusão que a gente usa, né? Enfim, voltando ao exemplo do Google lá, só para dar nome aos bois e números ali. Quando você vai, por exemplo, numa área urbana, numa capital, enfim, você tem lá aquela imagem de meio metro de pixel. Muito provavelmente aquela imagem ali, ou ela foi construída com WorldView 2 ou com GeoEye, tá? Que são nome aí de dois satélites. Por exemplo, se fosse WorldView 2, o pancromático ele tem resolução de meio metro, mas o multiespectral ele tem resolução de 2 metros, tá? Então aquele produto que a gente vê ali colorido, deixa eu voltar aqui num exemplozinho, por exemplo aqui, ó. Que eu tenho uma imagem colorida com meio metro, com certeza isso é fruto de fusão, porque nós não temos sensores hoje no mercado que atinjam meio metro de resolução espacial na multiespectral. Talvez tenhamos em breve aí, mas por enquanto a gente não tem. Ok. Então, passando uma segunda enquete aí, só para ter uma noção, quem é que já fez fusão de bandas? Estou lançando para vocês aí. Vou dar alguns segundos para vocês responderem. Aí tem sim, não e a intensidade. Se não, se vocês já tinham conhecimento sobre o tema fusão, a técnica fusão, se não tinham conhecimento algum, assim. Dá alguns segundos para o pessoal responder. Quem tiver, por exemplo, interesse em aplicar algum método, fusão, eu acho que um dos mais simples de se entender não é o que traz necessariamente os melhores resultados, tá? Mas um dos mais simples de se entender, eu vou mostrar o nome aqui, que é o processo da fusão usando imagem IHS. Quando acabar a nossa enquete aí, eu volto lá e mostro. Deixa eu compartilhar primeiro o resultado da nossa enquete aqui. Bem, quase metade aplica poucas vezes, outra aí não aplica, mas já tinha visto o tema já. Quase 10% aplica aí constantemente. E 12% aí não tinha conhecimento sobre o tema. O pessoal que aplica constantemente aí, quais são os métodos que vocês usam? Coloquem no chat, por favor. Vocês usam o quê? O Pan-Sharper? Vocês usam o IHS? Pan-Sharp? Grand-Smith? Pan-Sharp, IHS, Pan-Sharp, IHS, Pan-Sharp. Eu só estou falando aqui só para ter também ideia de itens. IHS. Ok. Pan-Sharp, mais um. IHS. E Pan-Sharp também. IHS. Tá. Joia. Então, um dos mais citados, inclusive, é exatamente aquele que eu estava falando agora, que é a do IHS. Então, quem tiver interesse em ver no método e tal, como a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui, enfim. Esse aqui seria um dos métodos que eu acho que pegando algum tutorialzinho, softwarezinho, enfim, você consegue ver o resultado de fusão, tá? Dando sequência aqui. Lembrando que ao final a gente responde as perguntas. Vamos ao segundo tópico, a ortorretificação. Esse daí é um tema que eu particularmente entendo que as pessoas deveriam estar mais atentas, principalmente com
com esse aumento de fontes, de bases, onde você pega imagens, etc. A gente tem que ficar atento àquele produto que a gente está adquirindo naquela fonte. Quando a gente compra imagem em empresa, etc., é bem corriqueiro que essas imagens já venham, por exemplo, com alguns ajustes, inclusive com a ortorretificação. Porém, quando a gente pega imagens aí, ou fotos, por exemplo, avião, helicóptero, né, suborbitais, ou nessas fontes aí abertas, nem sempre elas vêm com esse tipo aí de análise, de ajuste, como, por exemplo, a ortorretificação, tá? A ortorretificação ela é necessária porque no processo de aquisição das próprias imagens, nós temos distorções, deformações, tá? E essas deformações, como essa imagem que nós temos na parte inferior, tá? Elas estão presentes em todas as imagens. A ortorretificação busca corrigir essas deformações. Então, por exemplo, a esquerda, aí, que seria antes da ortorretificação, eu tenho uma imagem alongada, desajustada. E depois eu já tenho ela já em melhor proporção. Então, alguns exemplozinhos aí do que acontece devido aos efeitos de ortorretificação. Na imagem à esquerda, eu tenho aqui uma certa área, relevo ali, tomado visto na posição perpendicular, tá? Como aponta a setinha na parte inferior, tá? Então aqui na perpendicular. Quando eu já vejo, eu tenho um nível de visada lateral, tá? Eu vejo que o pico ele muda de posição frente ao que eu tinha na imagem anterior. Esse efeito aqui de perspectiva, dependendo do meu ângulo fugiu o termo, visada, é uma das principais distorções que a ortorretificação acerta, tá? Então nós temos que ficar atento quando o nosso sensor remoto tomou aquela imagem, qual era o ângulo de visada dele, tá? Principalmente em áreas de relevo acidentado. Tem um outro exemplo aqui. Observe que eu tenho duas imagens, eu tenho um nível de sobreposição entre essas duas imagens aqui à esquerda, tá? Eu tenho uma área de sobreposição entre elas, porém, o efeito da distorção do ângulo de visada é diferente. A gente pode perceber por algumas formas, como essa estradinha aqui, frente a outra estradinha, alguns outros elementos. A gente pode ver que essa área aqui está mais achatada na horizontal, essa daqui está menos achatada. Enfim, eu tenho vários efeitos aí de deformação geométrica. E quando eu faço a ortorretificação para em seguida fazer um mosaico, uma junção entre as duas imagens, observe para essa linha limite, tá? Que essa linha não é mais perpendicular, ela até faz ela tem aqui um vértice aqui, né? Uma quina, tá vendo? Exatamente após o ajuste desse ângulo de visada na segunda imagem, tá? Então a gente pode ver esse efeito de distorção entre as duas. Tem mais uma aqui, que essa aqui é um exemplo bom, porque o efeito da distorção é relativamente pequeno. Nesse nível de zoom aqui, é um pouco difícil, é sutil perceber. A gente teria que olhar para que vocês vejam alguma coisa, vocês têm que olhar rapidamente para uma imagem e focar o olho rapidamente na outra imagem para ver a diferença, que há um nível aí de falta de proporção entre as duas imagens, tá? Isso também é dado aí por causa da não ortorretificação dessas duas imagens, tudo bem?
E, às vezes, por essa diferença ser sutil, ela não é percebida, assim, você não sente falta, às vezes, dela. Claro que em áreas onde você tem alta variação de relevo, ok? Essa deformação aí não, ela passa a ser muito grosseira, tá? Um outro exemplo, onde eu vejo as construções de lateral, e na outra que eu vejo elas exatamente na perpendicular, ok? E o que acontece quando não ortorretificamos, né? Todas essas deformações geométricas são herdadas para qualquer produto que a gente gere em cima daquelas imagens. Então, por exemplo, cálculos de área, distância são afetados, tá? Você vem com esse nível de erro, formação. Processos como registro, mosaico, entre outros que você trabalha com mais do que uma imagem, podem ficar prejudicados, porque você não consegue casar bem as duas espacialmente, né? Quando você bota uma imagem sobre a outra, você vê que há uma deformação entre elas. Você vai pegar, por exemplo, você for fazer um georreferenciamento, você vai começar a pegar os pontos e tal, você vai ver que o erro do georreferenciamento ele vai começar a ficar alto e os pontos não vão casar por mais esforço que você faça, porque você tem esse efeito aí dessa deformação. Então, eu vejo, infelizmente, hoje, diversos casos onde você pega, por exemplo, alguma imagem de uma fonte pública, enfim, você usa aquela imagem, classifica, faz cálculo de área, análise, resultados, relatórios e não está ortorretificado. Tá? Isso traz distorções, nós temos que ficar atentos a isso. Afinal, pelo ponto de vista aí, a gente pode ter falsas percepções. Tem dois exemplos aí de imagens clássicas aí de golpe de vista, né? Okay? Então, esses golpes de vista que a gente sofre nos nossos insumos, aí, imagens, tá? Nós temos que ficar atentos para não tirar falsas conclusões. Tratando um pouquinho mais técnico essa questão das deformações da ortorretificação. Eu tenho o meu relevo aqui, tá? A superfície, e dependendo do ponto aonde o meu sensor remoto está, tá? Os pixels da superfície, eles são levados a posições distantes da posição ortogonal. Por isso que a gente chama de ortorretificação. Tá? Porque no produto ortorretificado, o ponto da nossa área, superfície, ele é levado ao ângulo ortonormal. Tá? A superfície aqui, tá vendo? Leva aí ortonormal. Mas os nossos dados não ortorretificados levam os pixels a outras posições. Tá? Inclusive aí posições que podem ser distantes, alguns mais distantes, outros mais próximos. Tá? Então, essa linha pontilhada azul seria a área da nossa imagem não ortorretificada. E a preenchida aqui, ciano, seria a área pós a ortorretificação. Tá? Nós temos deformações aqui, oriundas dessas três situações aqui. Do próprio satélite, da própria câmera, resultado aí da nossa elevação, e também pela curvatura da nossa superfície. Ok? Deixa eu falar um pouco mais sobre cada uma aí. Então, olha só. A distorção da câmera, a lente, a gente tem esse efeito que a gente chama de efeito de olho de peixe. A distorção de olho de peixe que tem na imagem à esquerda e não tem na direita. Tá? Todas as lentes,
lentes padecem um pouco esse erro daí, tá? Claro que hoje, com os ajustes da tecnologia e tal, esse erro ele está cada vez menor, está mais sutil, mas ele ainda existe. E quando a gente trata aí de imageamento na superfície, qualquer arraste de pixelzinho no ângulozinho mínimo ali já dá alguns metros, tá? Então nós temos que ficar atento aí a esse ajuste da correção da câmera. Eu preciso ter, então, informações sobre a câmera e o sensor no exato momento que aquela imagem foi adquirida, medida, coletada. Dependendo também do nosso relevo, então, que aí os pixels podem ser mapeados em posições não iguais, tá? Então, eu preciso de informação do meu relevo também. A gente costuma trabalhar com um modelo digital de elevação. A gente precisa fornecer isso no processo de ortorretificação. A curvatura da Terra também é um outro item, já que a nossa imagem é plana, mas a superfície aí, mesmo a gente não considerando a nossa, como eu posso dizer, a nossa elevação, ela é uma superfície curva, tá? Então nós precisamos também de informação aí sobre a curvatura da superfície. E os métodos que nós temos aí? Nós temos alguns métodos. Não são métodos assim muito triviais, não. Você precisa de uma certa expertise específica para poder trabalhar bem com esses métodos aí de ortorretificação. Mas com certeza a gente precisa entrar aí com a curvatura da nossa Terra, informações sobre altitudes, que a gente costuma trabalhar aí com modelos com M10 e MDTs, tá? A diferença de modelo digital de elevação e terreno diz respeito aí à parte a elevação me dá informação, por exemplo, numa área de vegetação densa como a Amazônia. O MDE vai me dar elevação do topo da copa das árvores. E o MDT ele dá necessariamente do solo, da superfície. Tá? Então, se eu tenho algum obstáculo aí, como árvores, edificações, etc., o MDE não é igual ao MDT. Tá? Eu preciso também de informações sobre a câmera, que essas informações são geralmente dadas aí pelo próprio operador do sensor remoto. Tá? Então a gente lança a mão aí de alguns métodos matemáticos para fazer o acerto dessas distorções. A ortorretificação tem um nível de qualidade também. Então nós temos que ficar atentos. Se a gente fornece, por exemplo, informação sobre a curvatura da Terra, assim, elevação com uma qualidade pobre, isso afeta, claro, o nosso resultado da ortorretificação. Principalmente assim, caso clássico, se eu quero ortorretificar imagens de alta resolução, eu preciso também de informação altimétrica com alta resolução. Tá? Alguns desses métodos de ortorretificação demandam que você tenha pontos de controle de campo. Tá? Pontos precisos, inclusive, quando você tem imagem aí de média a alta resolução. Só para citar dois exemplos aí, nós temos esses dois métodos, sendo que hoje o segundo, o método RPC, é um dos mais aplicados. Tá? Tem alguns fornecedores, imagens, tá? Que já fornecem informações necessárias que só com o que a gente chama de arquivo RPC, que vem exatamente com esses dados sobre a câmera, e vem com alguns dados também, vem com dados sobre a câmera, a curvatura da Terra, etc, 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 tá? Embutidos naquele modelo usado ali. E com um DEM, com MDT, você consegue já ortorretificar com poucos cliques. Então, hoje é um dos métodos mais fáceis de ortorretificação, é você usando aí a técnica do RPC. Entretanto, nem sempre aquela imagem vem com essas informações.
Tá? Só algumas empresas fornecem isso hoje. É possível você gerar esse arquivo RPC, mas isso demanda trabalho de campo, você ter um certo domínio das fórmulas, dos modelos, etc. E tem outros métodos aí de ortoretificação. Enfim, tem vários casos. Hoje, um dos mais populares, insisto, é o RPC. Então, a penúltima enquete aí, saber se o pessoal que está assistindo online já trabalhou aí com imagens ortoretificadas. Não é se ortoretificou, não. É se você já trabalhou com imagens ortoretificadas. Dá alguns segundos aí para o pessoal responder. O pessoal ainda está respondendo aí. Compartilhando o resultado. Então tem aí 65% que já trabalhou, 13% não, 19% já trabalhou com imagens, mas não sabe se elas estavam com essa ortoretificação ou não, e 3% ainda não tiveram aí nenhum projeto com uso de imagens. Tá bom? Bem, vamos a uma próxima, última pergunta da nossa apresentação, a quarta e última, que é o pessoal que já trabalhou, se vocês já fizeram ortoretificação. E se já, qual foi a técnica? Se vocês, pessoalmente, já executaram ortoretificação. A primeira resposta aí é quem usou somente RPC, tá? A segunda é que usou RPC ou outro. Mais alguns segundos, o pessoal responder. Compartilhando o resultado. Bem, a maioria maçante aí não usou, não aplicou ortoretificação ainda. Então é um assunto novo aí para muita gente. Não talvez o tema, mas a parte prática, né? Ok? Bem, vamos na sequência aqui para a gente ir para a parte prática logo. Último tópico aí, automatização. Quem trabalha frequentemente aí com dados espaciais, no nosso caso aqui, imagens, seja porque são vários membros, assim, você tem equipe com várias pessoas, ou você faz um certo processamento, por exemplo, uma vez por semana, de tempo em tempo, ou você tem uma grande base, assim, você tem, poxa, eu tenho 50 imagens, eu tenho que fazer o mesmo processamento para essas 50 imagens. Tá? É pertinente rotinas de automatização. Que você, ao invés, por exemplo, eu abro a caixa do comando A, executo. Abro o comando B, executo. Abro o comando C, executo. Abro o comando D, executo. Aí essa foi na primeira imagem. Aí na segunda imagem eu abro de novo o comando A, configuro, executo. B, configuro, executo e tal. Aí faço isso, por exemplo, para 30 imagens. Você vai fazer o mesmo procedimento quase que, não diria mecânico, né, mas repetido, só porque você tem diversas imagens.
É pertinente que, nesses casos, você consiga automatizar esse processo de uma maneira que você crie uma espécie de um botão novo, tá? Que ao apertar aquele botão, ele já roda automaticamente o processamento A, B, C e D em ordem naquela configuração que você predeterminou, tá? Aumentando assim o seu tempo aí para fazer processamento de um certo volume de dados. Ou, por exemplo, você tem uma equipe de 10 pessoas, essa equipe precisa frequentemente rodar o mesmo comando ABCD. Tá? Você gera essa automatização e você compartilha essa automatização com esse grupo de 10 pessoas. Logo assim, você constrói, tá? Você, por exemplo, sendo aí o mais, por exemplo, experiente, né? Você vai lá, cria, constrói, configura certinho. Depois, você compartilha para que os outros possam executar. Os aplicativos, diversos deles hoje, têm já técnicas para você fazer o desenvolvimento aí dessas automatizações. Geralmente, esses softwares trazem como meios, né? Ou você construir scripts, que normalmente hoje passa pela linguagem de programação Python, para quem sabe aí o que é, ou criação de workflows de forma gráfica. Você pega caixinhas e tal, que é o exemplo que está no próximo slide até. É nesse exemplo aqui. Então, cada caixinha dessa aí é um comando, tá? Comando. Então, você tem esse fluxo de trabalho sendo executado de forma mais otimizada em termos do seu tempo de trabalho. Certo? Bem, era isso. Eu queria apresentar esses 3 tópicos. Passo agora a palavra aí ao Douglas para que a gente veja a demonstração usando o PCI. Douglas, gentileza. Obrigado, Sapienza, pela apresentação. Então, dando prosseguimento à sua apresentação, eu vou mostrar um exemplo que vai abranger exatamente as etapas aí de ortoretificação, composição colorida, fusão das bandas, no final quantificar para 8 bits e exportar os resultados. Então, todos esses processos eles vão ser executados no Modeler, que é esse aplicativo. Então eu vou abrir aqui o que você comentou agora há pouco, acabou de falar sobre preparar uma rotina de processamento. Então no Modeler eu já preparei uma rotina aqui, que eu gerei esse arquivinho batch 2013, onde eu tenho todas as caixinhas aqui, onde cada caixinha dessa representa um tipo de processamento, né? Então aqui eu tenho as caixinhas para importar os dados. Eu vou ortoretificar esses dados. Vou fundir as imagens. Então, vou indo por partes. Antes de mostrar rodando o processamento, eu quero mostrar os dados antes de estarem processados, né? Então, vou abrir aqui na janela do PCI. A gente vai trabalhar com a imagem íconos do Rio de Janeiro. Eu vou abrir uma das bandas multispectrais, aqui a banda azul. Só para vocês terem uma noção, eu vou dar um zoom aqui embaixo de Laranjeiras. Essa imagem tem 4 metros de resolução. Ela está em tom de cinza porque é só a banda azul, né? Não estou com uma composição colorida. E aqui o zoom está em 1:1, ou seja, se eu continuar dando zoom, ele já começa a estourar o pixel, né? Eu já perco em resolução espacial. Eu tenho também a banda pancromática, que ela não tem 4 metros, ela tem 1 metro de resolução espacial.
Então, repara que com essa banda eu já consigo ter muito mais detalhes na minha imagem. Eu consigo ver os prédios, eu consigo uma definição melhor, uma resolução espacial. Só que tanto essa imagem, essas duas imagens, elas estão casadas entre si, mas se eu abrir aqui uma base vetorial, por exemplo, vou abrir a malha viária, eu vejo aqui, ó, que tem deslocamento entre a minha malha. Essa malha aqui, esse vetor, é uma base 1 para 10.000 do IPP, a base PQA. E eu consigo reparar aqui, ó, que a minha imagem está deslocada, ou seja, eu preciso corrigi-la, né? Eu preciso ortoretificar. Aqui na região de morro, repara aqui, ó, o meu contorno da rua, onde está passando, e o contorno da estrada, né? Da minha base vetorial. Tem um deslocamento aqui de aproximadamente 35 metros, levando em consideração que essa imagem tem 1 metro de resolução, tem 35 pixels aqui de deslocamento aproximadamente, é bastante coisa. Então, como a gente está falando de ortoretificação, eu preciso também de um modelo digital de terreno, que eu vou precisar indicar também no meu processamento. Aqui eu tenho esse modelo, onde os pontos aqui são as elevações, né, 245 metros, eu desço aqui 4 metros. Esse modelo que eu estou utilizando, ele é derivado de curvas de níveis também da base do IPP, 1 para 10.000. Ele foi gerado com curvas equidistantes de 5 em 5 metros. Então aqui eu estou mostrando os dados sem processamento e eu vou explicar como é que funciona. É a primeira caixinha do meu processamento no Modeler para importar os arquivos. Então aqui eu indico as bandas em que vão ser processadas, né, as bandas multispectrais. Então as 4 bandas aqui com 4 metros de resolução, vermelha, verde, azul e a infravermelho próximo. Nessa caixinha de baixo eu indico o modelo digital de elevação, né, aquele que eu abri. E nessa última caixinha de importação, eu vou indicar a minha banda pancromática. Eu vou importar essa minha banda pancromática. Então, ela está aqui. Primeiro passo do processamento vai ser a ortoretificação. Então, eu tenho aqui a primeira caixinha, onde eu tenho que entrar com 3 informações diferentes, que nesse caso são as imagens, né, as camadas, raster. Eu tenho que entrar também num segundo, me pede um segundo input aqui, que é o modelo digital de elevação. Então, está saindo o fluxo aqui, a informação do modelo digital de elevação. E, por fim, as informações do RPC, que vem junto com a imagem também. Então, eu entro. E aqui eu preciso configurar só a projeção, que ele vai gerar esse dado. Então, está em UTM-23, dado com SAD69. E o tamanho do pixel, 4 metros por 4 metros, né? XY. A mesma coisa eu faço aqui para ortoretificar a minha banda pancromática. Só que a diferença, aqui está com a mesma projeção, só que a resolução espacial de 1 metro. E eu estou utilizando o mesmo modelo digital de terreno para ortoretificar tanto as bandas multispectrais quanto a banda pancromática. Nas bandas multispectrais, como eu tenho 4 bandas, eu estou utilizando esse processo aqui, que ele vai simplesmente juntar esses 2 processos em conjunto. Eles vão juntar as 4 bandas num arquivo só. E aí, com esse arquivo, ele entra no meu algoritmo PanSharp, que é o algoritmo que vai fazer a fusão das bandas.
Então aqui eu venho com minha banda pancromática já ortoretificada e aqui com minhas bandas multispectrais já ortoretificadas, e eu vou juntar essas 5 bandas num produto fusionado. Aqui no meio do caminho eu puxei um braço aqui só para exportar o resultado da minha pan ortoretificada. Por fim, eu vou escalonar ele, eu vou quantizar, usar o algoritmo Scale, que ele vai passar esses dados que estão originalmente em 16 bits, ele vai passar para 8 bits. Para que eu faço isso? Quando eu estou trabalhando com um dado, fazendo uma análise visual, um dado em 8 bits ele é mais leve que o de 16 bits, mas visualmente para o olho humano não faz muita diferença. E por fim, eu vou exportar os resultados. Então, pegando o gancho aí que o Sapienza comentou, a questão de clicar em um único botão e realizar todos esses processamentos em cadeia. Então, eu vou apertar aqui e vou rodar esses processos. Então, repara que ele roda a ortoretificação para uma banda, aqui ele vai rodar a ortoretificação para a banda pancromática. Aqui, nesse caso, ele vai ortoretificar banda a banda e vai juntar as 4 bandas num único arquivo, que depois vai ser agregado aqui no Pansharp com a banda pancromática. E aqui o Scale, no caso de passar para 8 bits, é importante salientar também que quando você passa uma imagem de 16 bits, que ela tem mais de 60 mil tons de cinza, você passa ela para 8 bits, ela vai ficar com 255 tons de cinza. Visualmente, o olho humano não consegue distinguir tantos tons de cinza, 256 tons de cinza. Então, visualmente não faz muita diferença. Se você for fazer uma análise visual, está ótimo, e é bom que o arquivo ele fica muito mais leve. Sempre melhor trabalhar com um arquivo mais leve. Agora, se o objetivo for fazer uma classificação automática, onde você utiliza algoritmos que vão analisar esses tons de cinza, então é melhor manter o dado em resolução em 16 bits mesmo. Por quê? Porque você vai ter muito mais informações para conseguir estar diferenciando as classes. Então, nesse caso, é melhor manter a imagem em 16 bits. Aqui ele está acabando de fazer o processamento do Pansharp, que é a etapa que consome um tempo maior mesmo. Mas esse processo todo, ele não demora mais que 3 minutos para rodar tudo. Então eu estou importando a imagem, ortoretificando, juntando num arquivo só. Ao mesmo tempo, eu estou importando a banda pancromática, estou fazendo o Pansharp, passando de 16 bits para 8 bits e exportando o resultado. Então aqui, ó, ele está fazendo agora o Scale, né, que está passando para 8 bits. E por fim, está exportando o resultado. Pronto, acabou. Ele rodou todo o fluxo de processo. Então eu vou voltar aqui no Focus e abrir o resultado para vocês terem uma noção de como é que ficou. Aqui eu tenho a imagem sem estar a pan, sem estar ortoretificada, e eu vou abrir agora a pan ortoretificada. Então repara agora que a minha base vetorial ela está casando com a imagem. Se eu tirar aqui, ó, olha o deslocamento que eu tenho de uma imagem para outra. Como que é importante eu corrigir essa imagem. Se eu fosse gerar um produto de mapeamento em cima dessa imagem, ele estaria com uma grande quantidade de deslocamentos, né? O que não é um produto cartograficamente aceitável. E agora eu vou jogar o meu produto fusionado.
Então, repara que interessante que agora eu tenho um produto com uma alta resolução espacial em cores. Então, eu tenho, além da alta resolução espacial, eu tenho uma variação de informações maiores. Vou dar um zoom aqui numa área montanhosa. Vou procurar aqui Vou aqui no Cristo Redentor. A diferença da imagem corrigida, ortoretificada, para a imagem não ortoretificada. Então, eu tenho um deslocamento aqui de 150 metros. Um deslocamento de 150 metros que eu consegui corrigir sem usar pontos de controle, só com RTC e um modelo digital de elevação. Então, pessoal, esse foi o exemplo. Espero que tenha conseguido ilustrar bem aí o que o Sapienza falou anteriormente. E eu volto a palavra agora para o Sapienza para a gente começar com a sessão de perguntas. Douglas, obrigado aí a apresentação, exibição. Vamos agora à parte das perguntas. Dar alguns avisos aqui finais só antes de a gente abrir. Que essa apresentação já está disponível nesse link. Eu passei esse link no iníciozinho, antes do início da apresentação via chat, tá? Então anotem aí. E o vídeo dessa apresentação também estará acessível em breve no nosso canal no YouTube, tá? Lá tem diversas outras apresentações. Não fiz a conta, mas ouso dizer que eu acho que tem mais de 80, talvez até umas 100 horas de outras apresentações de diversos outros temas lá, tá? Então, fica a dica aí para o acesso ao nosso canal. Como alguns já devem estar a par, a gente está lançando o LabGIS junto com a Tritec, um curso exatamente aí para quem quiser aprofundar os conhecimentos em cima do PCI e também em cima dessas técnicas de ortoretificação, de fusão, etc. A gente tem um curso de 40 horas, é um curso que ele é certificado aqui pela UERJ e também aí pela Tritec, tá? E a nossa primeira turma já está marcada, inclusive. Tem aí o link aí para quem quiser saber maiores detalhes. Inclusive, quem está assistindo essa apresentação, porque eu tenho nome, e-mail, né, de todos, já está ganhando aí 20% de desconto nessa primeira turma nossa, início de dezembro, tá? E nosso site tem mais informações. Temos outras apresentações ao longo do mês. A próxima apresentação é na segunda, é sobre automatização também, só que aí o foco vai ser agora mais em GIS. Eu que vou dar, inclusive, esse webinar também. Vai ser programação em Python com exemplos funcionais no ArcGIS e no QuantumGIS. Vai ser na segunda-feira que vem, na parte da tarde. No site lá tem mais informações. A gente vai ver a linguagem Python desde do básico, início, então seja para quem quem já conhece alguma coisa de linguagem, programação e também quem não conhece aí. Temos uma promoção lá no site do GISDay, não deixem aí de estar juntos aí. A gente vai sortear 6 meses de gratuidade nos nossos 22 cursos. Não são turmas não, são cursos de extensão. São 22 temas totalmente distintos, passam por várias áreas aí das geotecnologias. Nosso site lá se encontra mais informações. Então vamos abrir as perguntas. Temos bastante aí, inclusive. Deixa eu ver. Só organizar as perguntas aqui, um segundinho. Bem, vamos lá.
O Edmilson está perguntando, Douglas, se as imagens que você estava utilizando já estavam georreferenciadas. Sim, elas já estavam georreferenciadas. Esse Um processo é nível de importante. referenciamento, um processamento básico, né? Sim. É um pré-requisito até para que a gente possa fazer a ortorretificação. A Lohane Oliveira está perguntando se os workflows já vêm prontos ou você tem que construir via linha de programação. E se é por código, qual é a linguagem? Na verdade, já tem alguns exemplos prontos, mas aquele exemplo que eu mostrei foi a gente na Tritec que montou e não é por linha de programação não, na verdade é pela interface gráfica mesmo. Tem os menus ali para montar, é bem simples, não é complicado não precisa ser por programação não. Ok. O Bruno Silva está perguntando se MDT é a mesma coisa que MNT. Bruno, MNT é modelo numérico de terreno. MDT é modelo digital de terreno. Apesar das siglas serem próximas, o MDT é um produto e o MNT é um conceito. O MNT é um conceito que você encontra em alguns livros na nossa área, onde ele define que é um geocampo medido de forma quantitativa. O geocampo como eu posso explicar sem entrar em muitos termos técnicos? Por exemplo, chuva, relevo, temperatura, pH dos solos, vegetação, são tipos de são tipos de estudos que a gente faz, estudos não, são tipos de, me fugiu a palavra agora, fenômenos do mundo real, da nossa área lá, estudo, né? Que elas estão presentes em toda a área de estudo. Uma coisa, por exemplo, a temperatura, né? A temperatura, ela está presente em toda a área, mas, por exemplo, Rio, eu tenho rios específicos em certos lugares, né? Eu tenho o rio A, o rio B, o rio C. Não faz sentido falar de temperatura só em uma parte da minha área. Ela está em toda a área, né? Então isso é característica de geocampo. E quando você mede geocampo de forma quantitativa, você tem o modelo numérico de terreno, tá? Vamos aqui a outra pergunta. O Tiago Jacovini está perguntando se as imagens do Google Earth já estão ortorretificadas. E se sim, se é possível descobrir a qualidade dessa ortorretificação. Tiago, olha, em geral elas estão sim, grande parte estão, ao menos não me lembro de ter visto alguma que claramente eu estava vendo que não estava, tá? Só que assim, você perguntou sobre a parte dos parâmetros técnicos, né? Se o nível de qualidade, etc. A Google, ela busca manter qualidade naquela base dela. Mas isso não quer dizer que ela quer se comprometer em dizer, olha, a qualidade dessa imagem ou dessa minha base toda aqui de dados é tal. Ela não quer assumir esse compromisso. Ela não, bem, enfim. Então, não é possível saber porque isso não é documentado ou se não é disposto ao público. Tá? Mas você mesmo pode medir. Uma outra dimensão é se você pode utilizar aquelas imagens. Aí já é um campo já legal, jurídico. Né? Eu tô aqui só na parte técnica. O Gabriel dos Santos está perguntando assim, se era possível ter imagens do mesmo sensor, poderia ser de sensores diferentes. Eu quero crer que ele está se referindo ao processo de fusão. Tá? Gabriel, você pode fazer fusão de sensores distintos também.
pegar, por exemplo, um Landsat e um Sieverts, tá? Só que você deve ter alguns cuidados, porque cada sensor tem uma calibração. É como, por exemplo, fazendo uma analogia. Você tem duas câmeras para tirar foto e tal, né? Aí você tira com ambas. Aí uma traz uma imagem mais azulada, uma outra mais amarelada. Isso é dado pela calibração daquela câmera. Então, cada sensor ele tem também uma calibração. Se essa calibração for muito diferente, o seu produto final não pode ficar legal. Aí você tem métodos para você fazer o ajuste dessa calibração, enfim, que passa principalmente no que a gente chama de calibração radiométrica. Você passar o valor de pixel, a radiância, enfim, fazer essa linha de processos aí. Douglas, tem algumas perguntas aqui que é relacionado se haveria como ter acesso a uma licença demo, temporária, trial do PCI. Isso é possível? Sim, é possível. A gente pode mandar o link para baixar a versão trial do software e pode ter acesso a todas as funcionalidades dele. Ótimo. Aí a gente passa então por e-mail, quando a gente passar o certificado, o material, o vídeo, etc., a gente passa junto também. Perfeito. Tá. O Bruno Marascalchi está perguntando se o PCI possui alguma ferramenta, Douglas, para a criação de RPC, como uma espécie de build RPC. Sim, sim. Em Bosu é possível criar o RPC através da coleta de pontos de controle e informações de órbita. Então, é possível criar no PCI, sim. Certo. Vamos ver aqui uma última pergunta. A Sheila, olha só, não vai dar para responder todas. Pergunta, a gente teve uma lista boa aqui, grande. As perguntas que não forem atendidas aqui, a gente vai passar, eu passo por Douglas essa lista aqui, eu tenho acesso, a gente vai atendendo por e-mail nos próximos dias. Tem algumas perguntas aqui relacionadas se o Landsat tem RPC. Lohane, como o Landsat 8 está um pouco novo, e eu admito que eu não me inteirei muito ainda, eu li um pouco, eu já até peguei uma imagem demo, olhei e tal, mas eu não me inteirei muito, então eu desconheço, não sei se o Douglas está a par, mas eu particularmente eu desconheço. Os outros Landsat que foram perguntas até de outras pessoas aqui, eles não vêm, isso também inclui os Sieverts, tá? Eles não vêm já com esse arquivo de RPC. Você teria que fazer o cálculo passando aí por pontos de controle de campo também, né? A gente teria que adicionar esses pontos fora alguns parâmetros de calibração do próprio sensor, tá? Teve uma pergunta da Sheila da Silva Souza que eu achei bastante interessante, que é encurtando aqui, com esse programa eu eliminaria quase todo um setor de cartografia. Não é bem assim, Sheila. Eu acho que esses processos de automatização, ele tira o foco dessa sua equipe em coisas mais instrumentais, ferramentais, de cliques de botão, e coloca em um lado mais intelectual. Assim, você precisa configurar, você precisa criar um método, analisar. Então, existe um lado aí que só a pessoa ela pode fazer. Eu acho que você vai tirar tanto o foco da questão operacional, o tempo que é gasto para você apertar botãozinho, etc., para você jogar para coisas de maior valor intelectual aí. Bem, seria assim que eu vejo. Senhores, nós estamos com um tempo curto aqui. Queria agradecer então a presença de todos. A gente vai passar esse material nos próximos dias. O certificado de participação a gente vai mandar por e-mail também.
Porventura, se tem algum presente aqui que participou do nosso webinar na terça-feira, hoje de manhã cedo, o vídeo já foi posto lá no nosso canal YouTube. Quero crer que no máximo início da semana que vem, a gente tem feriado na sexta e tal, né? Então, no máximo início da semana que vem, a gente já esteja mandando esse material para todos. Obrigado aí. Bota outra vez o link da nossa apresentação na tela. Convido a todos mais uma vez a conhecer aí as nossas outras atividades, os nossos cursos, nós temos eventos também. Tá tudo no nosso site lá, tá? Senhores, uma boa tarde a todos, um bom almoço aí. Agradeço, Douglas. E a gente se vê na próxima, senhores. Até mais. Obrigado, hein? A licença de todos, vou fechar a sessão.